Calma, deixa eu botar pra gravar logo. Foi. Boa. Aí pronto, tem esse sumário que vocês podem, quando tiverem o PPT em mãos, né? Enfim, se quiserem direcionando também pode ser, mas vamos falar sobre esses pontos. Então, conceito geral sobre o que é o planejamento estratégico, o passo a passo do planejamento estratégico, para vocês entenderem também, e o grande dilema, que é um pontinho, acho que é muito uma virada de chave que eu tive no ano passado, enquanto pessoa que estava atuando na prática, e acho que vai ser importante vocês saberem também, para entender como executar da melhor forma. Mas antes vamos de check-in, né? E eu trouxe um check-in que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, que é planejamento estratégico. E aí, o que vocês vão fazer? Eu botei 4 minutinhos aí, que eu acho que dá tempo, todo mundo que está aqui. Queria que vocês pensassem no objetivo que vocês têm para daqui a 6 meses. Pode ser, enfim, objetivo pessoal, objetivo de estudos, objetivo da AEJ, como vocês preferirem. E queria que vocês elencassem como vocês vão alcançar ele. Então, passo a passo aí, para vocês conquistarem o que vocês estão planejando. Beleza? Aí eu vou dar 4 minutinhos, podem escrever onde vocês quiserem, no papel, enfim, no celular ou no notebook também, no Notas, fiquem à vontade. Quando vocês forem terminando, vocês podem levantar a mãozinha, que a gente finaliza. Oi, Álvaro, seja bem-vindo. Oi, boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Álvaro, tudo bom? A gente começou, assim, faz um minutinho, acho, a falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é planejamento estratégico. Só que hoje, agora a gente tá no momento de check-in. Aí eu dei ao pessoal uns 4 minutinhos, acho que agora é 3,5. Mas aí para pensar, fazer esse ponto que tá aí no slide, né? Pensar no objetivo que você tem daqui a 6 meses, pode ser um objetivo pessoal, um objetivo, enfim, de faculdade mesmo, de estudos, né? Um objetivo de AJ. E aí a ideia é que vocês elenquem um passo a passo, né? Então, como vocês vão alcançar aquele objetivo que vocês estão planejando, beleza? Aí pode escrever isso no papel, enfim, como você tiver aí, enfim, no celular ou no notebook também. Certo. Mano, botou um negocinho no chat aqui, importante. Temos um minutinho só. Como é que estão? Ninguém finalizou? Bom, a Giovana falou que sim. Boa, Luiz. Falta 30 segundinhos. Só pra quem ainda tá terminando aí.
Boa, Luan foi. João também. Boa, certinho, bateu aqui o tempo. Show. E aí, queria perguntar se alguém quer compartilhar. Beleza, Manu. Queria perguntar se alguém quer compartilhar o que estruturou aí. Se alguém se sente à vontade. Pode falar, Giovana. Bom, a minha meta é mais algo pessoal. Com o passar do tempo na universidade, eu acabei deixando um hábito que eu gostava muito de lado, que é a leitura. Eu sempre gostei muito de ler livros e passei só a ler artigo. Então, é algo que eu quero voltar. E aí, para isso, primeiramente, eu preciso pesquisar novas histórias, porque eu realmente estou totalmente por fora do que foi lançado, do que está sendo melhor agora para esse mundo. Comprar livros, porque eu não sou o tipo da pessoa que tem muito livro aqui que não lê. Eu realmente não tenho nenhum livro novo para ler. Então, eu preciso comprar esses livros, ou físico, ou PDF. E para permanecer lendo, eu pensei em separar um minutinho do meu dia, ou ter um objetivo de páginas por dia, sei lá, 10, 15 páginas por dia, por exemplo. E aí, com isso, consegui compartilhar o momento do livro com uma amiga que tá lendo o mesmo livro que eu, ou um clube do livro, algo assim. Boa. Acho que é isso. Arrasou, Giovana. Muito bom ouvir também, né? Eu também gosto muito de ler, então me identifico bastante. E eu acho que é bem prático, né? A gente consegue entender que quando a gente coloca um passo a passo no papel, a gente meio que já sai assim, tipo, pô, já sei o que fazer, né? Então, Tornar as coisas mais reais, mais isso, palpáveis. realmente. Boa. E a proposta realmente que a gente vai falar hoje é um pouco disso. E agradeço também para quem construiu. Espero que vocês consigam conquistar esse objetivo e que vocês também possam fazer outros, né? Enfim, assim como esse. Beleza? Então vamos lá. Boa. Primeiro, antes de tudo, queria trazer alguns conceitos, né? Luan, tu quer falar, Luan? Quero. Tá dando pra me ouvir direitinho? Tá, sim. Cada um vai falar como escreveu? Eu trouxe só a Giovana para um exemplo, mas se você quiser, pode ficar à vontade. Ah, tá bom. Tipo, eu tenho definido análise sistemática do panorama geral por diversas fontes teóricas, referências bibliográficas e principalmente pessoas e organizações com mais experiência a fim de melhor se adequar à realidade, tese, antítese e síntese. Aí dois, estudo de intra-relações, inter e intra-relações entre os sujeitos, a fim de uma abordagem mais efetiva entre a comunicação e etc. Traçar metas de diferentes níveis que sejam mensuráveis e realizáveis em 6 meses, com certa flexibilidade de mudança, né, e de improviso em algum momento, porque em certa parte as coisas mudam. 4, um feedback contínuo de desenvolvimento de projeto e para, né, ter validações externas para ver se está tudo indo certo. Boa, Luan. Bom demais, né? Você trouxe algo também mais voltado para a EJ, acredito, também algo mais voltado para estudos, então bem legal. Espero também que consiga conquistar. Mas é muito bom, então, enfim, ver como é que vocês estruturam e é muito legal. Acho que vocês vão entender um pouquinho no final da call. Eu vou falar um pouco do porquê desse check-in, acho que vai ficar mais prático para entender a parte do planejamento estratégico. Obrigada, Luan, por compartilhar também. Quem quiser compartilhar no final também, pode ficar tranquilo, a gente pode voltar. Só passei para realmente a gente não ficar muito longo aqui um momento, né? Mas aí, ok. Boa, então vamos para a parte aí que eu falei de conceitos. Aqui eu vou trazer alguns conceitos para vocês entenderem de fato como que outras pessoas trazem o que é o planejamento estratégico e afins. E eu trouxe também algumas palavras-chave para a gente entender algumas coisas que têm em comum com alguns conceitos e principalmente o que é importante de ter no planejamento estratégico, né? Então, o primeiro que eu trouxe aqui fala muito que o que é o planejamento estratégico? Uma organização de tarefas com a utilização de métodos apropriados. Então, é um planejamento de alguma coisa, uma tarefa, alguma atividade, enfim, algum objetivo, que tem métodos, né? Então, a gente consegue... Deixa eu aceitar aqui, Paulo.
a gente consegue, de fato, por meio de alguns métodos específicos, chegar em algum lugar. Outro conceito, determinação de ações para atingir as metas estipuladas por uma empresa, órgão do governo ou, enfim, etc. Né? Outros também, outras empresas. Então, já fala também de ações, né? Então, ali a gente tem métodos, mas também a gente age, né? Por alguma forma. E o outro é um processo gerencial que diz respeito à formulação de objetivos, seleção de ações e sua execução, né? Que foi o que a gente acabou de falar. Levando em consideração condições internas e externas, assim como sua evolução. Então, a gente já vê que tem alguns métodos específicos, ou seja, já tem um passo a passo. A gente age nesse processo. E também a gente tem que entender as condições internas e externas que estão atreladas à nossa realidade, né? E entender a sua evolução. Então, a gente já consegue entender que nesses 3 conceitos aí, né, já que o primeiro só é a primeira linha, existem 3 coisas diferentes que abarcam o planejamento estratégico por completo. Um outro conceito que é o que a gente vai utilizar, que eu acho ele bem completinho, fala sobre o que tem nesses 3 conceitos, e é muito bem falado, né? Jogar para Vencer é um livro, para quem nunca ouviu falar, enfim. E o autor desse livro trouxe esse ponto que eu acho que é muito importante. Estratégia é um conjunto coordenado e integrado de 5 escolhas. Uma ambição vencedora, de onde jogar, de como vencer, das principais competências a serem entregues e do sistema de gestão. Então, o planejamento estratégico em si, ele tem esses 5 tópicos, vamos se dizer assim, que a gente vai realmente se debruçar e conseguir ter um olhar mais crítico e mais sistêmico da realidade que a gente está, né, enquanto EJ, enfim, e também das condições que a gente precisa para vencer, né, ou seja, para conquistar aquilo que a gente está objetivando, beleza? Trouxe mais alguns outros conceitos que aí são mais visuais também, talvez possa até facilitar para vocês. Essa primeira imagem aqui, nessa primeira imagem, fala sobre uma empresa voltada para a comunicação, então tem alguns indicadores voltados para isso, mas a gente percebe que também tem um passo a passo, né? Então a gente tem a primeira coluninha de diagnóstico, e aí tem alguns tópicos, análise de cenários, análise da presença digital, né, e reputação aí voltado para a comunicação, mapeamento de público e personas, análise de concorrentes indiretos, que aí já é aquela visão externa que foi comentado no outro conceito. Aí depois vem implementação, definição de objetivos, definição de metas, desenho de estratégia, plano tático, plano de ação. E assim vai, que é muito que a gente tem que escolher a partir do ambiente que a gente está, como a gente quer vencer, e a mensuração, né? Então, de fato, a gente vê a evolução disso que a gente está planejando. Então, aí vem métricas, KPIs, OKRs, enfim, e por aí vai. Então, também a gente percebe, cada empresa, cada J vai ter sua particularidade, né? Nesse caso aqui, é algo voltado para a comunicação. Então, tem foco para esse patamar, mas você percebe que também tem um passo a passo, né? E também uma outra imagem que fala um pouquinho mais sobre algumas ferramentas até que a gente já possa ter conhecido, né, assim, que são mais faladas. Então, tem o MVV, né, que é a Missão, Visão e Valores, que eu acho que é muito falado enquanto empresa, fala muito sobre cultura. Análise da SWOT, que também é uma das ferramentas que a gente pode usar dentro do planejamento estratégico. E aí, outro passo a passo, né, formular metas e objetivos, definir estratégias, implementar elas, né, e ter o controle de feedback, parece muito com essa mensuração que a gente acabou de ver nessa imagem da esquerda. E um outro que eu acho esse conceito muito interessante é da G4 Educação. Deixa eu aprovar aqui. Foi. É do grupo G4 Educação, que eu acho bem legal. Eles têm até um tópico lá voltado para o planejamento estratégico. O que de fato fala esse conceito? Ele apresenta o triângulo estratégico. Ele fala sobre 3 pontos importantes. Tem um propósito, que é o que a gente quer, né, como se fosse basicamente nosso objetivo, mas obviamente é algo que une a gente enquanto EJ, enquanto empresa. Tem um ambiente que é o que a gente consegue fazer no local que a gente está. Então, ter aquela noçãozinha que eu acabei de falar no começo sobre ambiente externo, interno, ver o que isso agrega para a gente, o que a gente precisa fazer e consegue com o que a gente está hoje. E a capacidade, que é o que a gente sabe fazer. Então, o que eu sou muito bom em alguma coisa. Então, realmente eu sei fazer aquilo, tenho capacidade. Tá, e aí o que é o planejamento estratégico? O planejamento estratégico, como fala aí no quadrinho embaixo, é a coordenação de estratégias, táticas e operações, ou seja, eu vou traçar um plano, vou tentar mensurar ele também, fazer, agir, e o objetivo dele é o quê? Aproximar a empresa do seu propósito, aumentar a sua capacidade e reduzir as limitações do seu ambiente. Então, como o triângulo fala, né, tem as setinhas aí que você percebe que ele vai aumentando. Então, eu vou chegar perto do meu propósito. O ambiente que eu tenho, ele não vai mais me limitar em relação a algumas coisas que me limitava antes. E eu vou ter capacidade de fazer mais coisas.
Então, são coisas que também são consequências, né? Eu acho muito legal esse conceito, porque a gente entende de fato o objetivo do planejamento estratégico, né? Eu não estou definindo meta só por definir porque eu acho que é bonito, mas porque eu tenho um propósito muito atrelado e porque com isso eu vou estar aumentando o objetivo que eu quero, vou estar proporcionando talvez uma maior vivência para as pessoas que estão comigo, ou seja, vão ter capacidade de saber fazer mais coisas, e o ambiente também não vai mais me limitar a coisas que me limitava antes, né? Então também é um conceito bem legal. Mas aí, beleza, o que a gente vai se ater hoje, como eu tinha falado lá antes, que são esses 5 passos, né, que tem no livro lá já para vencer. E aí eu trouxe um framezinho dele, que foi até de uma pauta, assim, do MEG que a gente foi e eu achei bem legal. E aí ele destrincha um pouquinho, né, aqueles 5 pontos que eu tinha falado. Então, qual a nossa missão vencedora? A gente vai falar sobre o objetivo da empresa, né, suas ambições de fato que a gente quer conquistar, nossos objetivos. E aí depois a gente vem, onde que a gente vai jogar? Então a gente vai, de fato, entender, né, aquelas percepções internas, externas, de onde a gente está, o nosso ambiente. E aí olhando muito para os stakeholders, né, ou seja, as partes interessadas de uma empresa júnior, por exemplo. Aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Entender como que a gente pode ajudar eles, enfim, desenvolver eles, claro, no ambiente que a gente está. A gente vai entender como a gente vai vencer, então, o que a gente vai fazer, de fato, para conquistar aquilo que a gente tinha traçado lá no começo, que é o objetivo, né? Então, a gente vai entendendo as propostas de valor, as vantagens que a gente tem competitivo enquanto TJ, como que a gente pode também melhorar isso. Quais competências a gente precisa entregar para poder conquistar, né, o que a gente quer. E, por último, quais são os sistemas de gestão necessários, que é muito do que os pilares que a gente trouxe ali, em algumas imagens atrás, sobre acompanhar, de fato, esse planejamento, né, que é muito importante, beleza? E aí agora a gente vai destrinchar cada um deles, esse passo a passo basicamente. Eu vou trazer algumas dicas, algumas ferramentas também que vocês podem usar, que vai ajudar vocês a entender e ter uma visão mais crítica de cada um desses pontos, beleza? Como falei, se tiverem alguma dúvida, podem comentar também. Primeiro vamos falar sobre os objetivos, né? Entender de fato como que a gente pode definir eles. E aí, o primeiro ponto que eu acho muito importante, vai ter até uma frasezinha depois nos slides mais à frente, que é muito falando sobre cultura. Né? Primeiro, para a gente entender de fato a nossa EJ, entender o que a gente quer, é muito importante a gente entender, enquanto EJ, o que a gente se identifica. Né? E aí eu trouxe os referenciais estratégicos, que é o MVV, que a gente tanto fala, que é missão, visão e valores. Né? Vou trazer assim um conceito também deles para vocês entenderem, não sei se alguém já sabe o que é, mas aí o que é a missão? Né? O propósito, de fato, o que eu quero conquistar na minha J, a razão pela qual a empresa existe. Eu gosto muito de pensar nisso, porque às vezes a gente pensa muito em propósito, mas a gente fica confuso. Mas aí quando a gente fala, por exemplo, qual a falta que a sua EJ faria ao mercado se ela não existisse, eu acho que é muito incisivo, a gente consegue pensar numa missão que talvez é mais direcionadora. Quando a gente fala de visão, a gente olha para o que a empresa deseja ser no futuro, né? A que patamar ela quer chegar. E aí, quando a gente pensa muito principalmente em empresa júnior, né, que é um ambiente muito rápido, as coisas acontecem com muita rapidez, a gente pensa às vezes em um período de tempo de 1 ano. Então, o que eu quero conquistar com a minha empresa em 1 ano? O que eu quero que a minha empresa seja no ano que vem, 2025, por exemplo. E aí, em 2025, você vai analisar como é que foi essa visão, pode mudar ela e assim vai. Mas o objetivo é que você chegue nela, né? E os valores de fato, né? Então, o ponto em que a empresa entre o que a empresa é e onde que ela quer chegar, né? Então, são pontos que ajudam a você, na rotina, até praticar e chegar na sua visão e atingir a sua missão, por exemplo. E aí eu coloquei, são regras negociáveis, fatores culturais. Isso é muito importante, porque quando a gente vai fazer um planejamento estratégico, a gente precisa que as pessoas entendam, como eu falei, não só porque devem fazer aquilo, mas porque precisam fazer. O que a empresa vai ganhar com aquilo, enfim, as pessoas também vão entender do motivo de fazer aquilo em relação ao engajamento, em relação ao propósito, que é algo que puxa muito. Quando a gente tem tudo isso bem destrinchado e bem alinhado, as pessoas conseguem entender porque elas estão fazendo certa atividade e por aí vai. E fica mais fácil o processo até enxergarem como elas estão ajudando a empresa a evoluir, que é, por exemplo, uma missão e uma visão que a gente estipulou. E aí, quais são as dicas que eu trago para isso, né? Tanto para, talvez, empresas que não têm isso ainda estruturado, tanto para empresas que têm isso estruturado, que foi muito que eu passei também. Eu acho que eu nem me apresentei, né? Foi um ponto aí, que eu acho que eu deixei para o final. Mas, eu vou passar para a dica, e eu vou falar também um relato para vocês sobre como que foi, de fato, trazer essa visão crítica para a Jota que eu fiz parte. E aí, um ponto de dica que eu trago é vocês coletarem também a percepção do time. Né? Por exemplo, eu sou uma diretoria que fui eleita, eu estou pensando em mudar a cultura da EJ.
Beleza, mas tenta entender como é que o time está em relação a esse pertencimento, sabe? Então, vocês podem, por exemplo, coletar, passar algum formulário, ou até coletar, assim, de forma qualitativa, né? Conversando com as pessoas, entender o que elas se identificam. Será que elas se identificam com esses valores que, por exemplo, está 2 anos na EJ já? Será que elas ainda se identificam com isso? Ou será que não, que precisa de alguma mudança? Então, é muito importante vocês entenderem isso. Enquanto diretora no ano passado, que eu fiz parte da Bolívia de Engenharia, fui diretora de estratégia, foi muito importante para a gente, por exemplo, a gente coletou um formulário com a galera e a gente conseguiu perceber que tinha valores que a galera se identificava, mas tinha alguns outros que não. Então, a gente entendeu de fato o que o pessoal enfim, queria de fato vivenciar na rotina da EJ e a gente trouxe também alguns outros, enfim, propomos um outro valor, que na verdade foi o que foi trocado, e o pessoal, enfim, gostou. Obviamente, a gente sabe que no começo a mudança é muito brusca, né? Todo mundo fica com receio. Mas foi muito legal também trazer a validação deles para aprovar aquilo. E, enfim, vivenciar aquilo na prática também é muito importante, né? E aí, passando, depois que a gente tem o MVV, né, construído, enfim, já um propósito já muito bem alinhado com a cultura, a gente vem para definir os objetivos dos pilares, de fato, da estratégia que a gente quer trazer, né? Então, é muito interessante a gente entender o que a gente quer conquistar naquele ano, enquanto diretoria, por exemplo, até liderança que você está na EJ, entender o que você quer trazer, e junto com o time, claro, né, para conquistar naquele ano, ou seja, priorizar, né, que é muito importante. A gente não, enfim, às vezes são muitos fogos para poder apagar muitos incêndios, mas aí é muito importante a gente priorizar nas coisas que a gente quer conquistar e a partir dela se foi conquistada aí para outras e assim vai, para a gente não estar focando em 1001 coisas e a gente não fazer muito bem nenhuma delas, né? Então é muito importante a gente ter pilares de estratégia muito definidos e aí entender, como eu trouxe aqui algumas relações, o que aquele MVV que a gente construiu vai se alinhar com a estratégia. Quando a gente olha, por exemplo, para a missão, eles se alinham muito com o objetivo da empresa. Então, se a gente tem a missão já definida, a gente já consegue ter objetivos que vão ajudar a chegar naquela missão. A visão é o quê? É os resultados que a gente vai conquistar. Então, por exemplo, eu tenho uma visão de ser a EJ mais constante em resultados em 2024. Então, os seus resultados vão realmente refletir o que você quer conquistar. Então, se alinha muito bem. E um ponto muito importante que eu já falei, né, mas é só repetindo, sobre valores, é alinhado muito às atividades rotineiras. Porque às vezes a gente está muito naquela correria de fazer as coisas, de tem que fazer, e esquece o propósito. E os valores estão ali para realmente segurar você e dizer que, tipo, tá muito bem alinhado o que a gente está fazendo na nossa rotina com o que a gente tinha estipulado enquanto grupo, enquanto EJ. Né? Então é muito importante você ter, por exemplo, artefatos dos seus valores, para, tipo, quando, por exemplo, quando tem uma comemoração de algum resultado comercial da empresa, a gente pega algum valor e traz ele para a realidade, enfim, traz algum reconhecimento voltado para ele. Então é muito legal porque a galera consegue entender de fato que tipo, existe um propósito daquilo que eles estão fazendo e isso está muito alinhado com que todo mundo, né, concorda com os valores. E aí, importante também, como eu falei dos stakeholders, a gente pensar quais são os nossos stakeholders de fato. Né? E, no caso, são as partes interessadas, e como que a gente vai alinhar os nossos objetivos estratégicos a isso. Por quê? Porque é muito importante a gente entender o quanto de impacto a gente está trazendo para aquele stakeholder e também o desenvolvimento, ou seja, quanto que a gente está se desenvolvendo com ele e como que eles estão se desenvolvendo com a gente, né? Até porque é um viés de ambas as partes. E a gente vai falar sobre os stakeholders ainda. Mas aí eu trouxe uma frasezinha para quem ainda talvez tenha uma certa... Ainda tem uma confusãozinha, assim, que às vezes eu tenho, confesso, de entender o que pode ser um objetivo. E eu trouxe uma frasezinha que me ajuda bastante quando eu quero entender o que é um objetivo, entender o que é um resultado, por exemplo, voltado para as metas. Que eu vou por algum objetivo, o que poderá ser medido por um resultado. Então, quando a gente fala eu vou, é algo que dá uma direção. Então, você quer chegar a algum patamar. E a partir disso, beleza, eu quero chegar a um autocrescimento, por exemplo. Esse é o meu objetivo. Mas como é que eu vou medir isso? Aí vem os resultados que a gente vai, enfim, conseguir metrificar de fato se a gente está conquistando aquilo ou não. E é muito importante para a gente entender como é que está durante o ano e o que a gente precisa fazer para conquistar aquele objetivo no tempo certo, né? E aí, trouxe também alguns pontos sobre objetivos, eles são significativos, concretos, inspiradores e orientados por ações, até porque tem que ser um objetivo que realmente ele seja executado e que a gente consiga alcançar, né? Então seja realista.
é a direção da EJ, como eu acabei de falar, e uma fase muito boa que são a vacina contra o pensamento e a execução confusos. Ou seja, quando a gente tem um objetivo muito claro, as pessoas entendem para onde elas querem ir. Se a gente tem um objetivo muito claro, o pessoal fica perdido, né? Fulaninho interpretou uma coisa, outro fulaninho interpretou outra, e acaba que ninguém está alinhado, então cada um faz o que acha que é certo, então no final das contas a gente não vai para canto nenhum. Então é muito importante ter isso. E algumas dicas que foi que eu falei. Primeiro, né, coletar a percepção do time quando você vai analisar os seus referenciais ou quando você vai criar do zero, mesmo é importante que todo mundo esteja alinhado. Revisar esses referenciais, eu botei entre parênteses o comitê estratégico, que foi uma das ideias que a gente trouxe para a Poli Júnior no caso, que a gente, de fato, a gente vai mudar, perceber que o pessoal, enfim, tem algum valor que não se sente tão confortável, que não se sente mais pertencente. E a gente trouxe proposta de mudança. Mas para realmente isso acontecer, a gente trouxe, por exemplo, pessoas selecionadas da EJ e formou esse comitê, né? Então, pessoas que puderam validar de fato o que achavam daquela mudança e a gente tocou para frente. Então, muito importante, enfim, percebi do pessoal que isso aqui não faz mais sentido e a gente vai mudar, mas é muito importante ter eles presentes para entender que eles também são importantes, a opinião deles também vale tá em jogo, né, para poder mudar alguma coisa na EJ. E aí outros pontos que é mais importante, né, tanto para definir o objetivo, de você analisar os dados da sua EJ, identificar o que é mais importante para você. Qual é o olhar que você tem em relação, qual é o olhar do time em relação à estratégia da empresa? Será que o time entende muito sobre isso, não entende? E o que de fato a EJ se agarra? O que é importante, né? Então é muito bom ver esses pontos para conseguir definir um objetivo muito claro e que faça sentido com todo mundo, beleza? Então, show, a gente define o objetivo, a gente vai entender agora onde a gente vai jogar. Então, para isso, como eu tinha falado, a gente vai entender o ambiente que a gente está, né? Então, quando a gente olha para os stakeholders, que a gente vai falar um pouquinho melhor, a gente vai olhar, por exemplo, a gente tem um stakeholder chamado a IES, né? Que, por exemplo, é a faculdade que a gente está situado. A gente tem o stakeholder de parceiros, por exemplo, a gente tem os próprios membros da empresa, a gente tem os clientes, tem a FEGEP, que é a federação, tem, enfim, milhares de outros também que a gente pode traçar. Então, quando a gente olha para cada um deles, a gente quer trazer impacto para eles e quer se desenvolver e desenvolver eles, a gente precisa primeiro entender onde é que eles estão situados e a gente também. Né? Então, a gente entende o lugar que eles estão, o produto que talvez esteja relacionado a eles, o canal que tem também, né, nesse alinhamento entre a EJ e esse stakeholder. E primeiro, principalmente, por que a gente tem que fazer isso? Para a gente direcionar a nossa atenção em prol do nosso objetivo. Então, quando a gente vê que o meu objetivo é ser um EJC, por exemplo, alcançar um alto impacto, né, conseguir os resultados que refletem isso, só que eu percebo que talvez o meu canal com tal stakeholder poderia melhorar. Com um cliente, por exemplo, para eu conquistar um alto crescimento, eu preciso vender projetos. Se eu estou vendo que a minha comunicação com o cliente não está indo muito bem, então isso é um ponto de atenção, né? Então preciso melhorar. Então você consegue realmente entender quais são os stakeholders mais chave, qual que você pode aí ver a dor e conseguir trazer planos de ações para isso. E aí eu trouxe duas ferramentas que podem ajudar bastante. Tanto a entender os stakeholders e tanto a entender a EJ, e aí tanto para o lado externo e para o lado interno que eu falei. Para o lado externo eu trouxe essa ferramenta Pastel, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas aí cada letrinha, né, tem um significado. Então o P é político, o E é econômico, o S é sociológico, o T é tecnológico, o E é ambiental, né, porque está em inglês, e o L é jurídico. Então o que é isso? Eu consigo olhar para esses pilares e entender como que está até o mercado, enfim, como que está o externo da EJ que interfere na EJ, né? Porque às vezes a gente acha que político vai interferir no quê? Existem muitas coisas, né? Principalmente quando, enfim, por exemplo, acontece alguma aprovação de alguma lei, alguma aprovação de alguma coisa que mexe com o mercado que você está situado. Então isso vai, de qualquer forma, interferir, porque está interferindo nos clientes que vão comprar de vocês, por exemplo, enquanto EJ. E no interno, eu trouxe a SWOT, né, que eu tinha acabado de falar antes. Ela é uma matriz, é muito boa porque ela traz esses 4 eixos de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Também está em inglês, né, mas essa tradução. E aí é muito importante da gente se autoavaliar enquanto EJ. Então, ver as dores que a gente tem, os acertos que a gente tem também. E isso em relação a diversos temas, tá? Não precisa ser só, vou olhar só para projetos, eu vou olhar só para pessoas. Não, olhe no contexto geral, que é muito importante. E a gente consegue até metrificar as dores que a gente tem para tentar trazer com que sejam acertos futuramente. E aí outro ponto também que eu acho que é importante, tanto externamente, mas principalmente internamente, da gente entender como que o mundo está hoje, né? Como que as coisas mudam de forma rápida, que eu falei, mas também a partir de alguns vieses. E a gente pode também direcionar ações
voltadas para isso, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um mundo hoje que é tanto volátil e tanto ágil, a gente precisa ter uma capacidade muito maior e uma resiliência, né? De realmente focar naquilo e ir até o fim. Quando a gente tem alguns aspectos de incerteza e ansiedade, a gente também precisa ter empatia e atenção com as pessoas, isso é muito importante. E também quando a gente, por exemplo, tem algo que também gera ambiguidade ou é incompreensível, a gente precisa ser transparente, talvez em algumas ações, ou talvez até em alguns processos, e também ter intuição de mostrar aquilo, né? Então é muito importante também ter esse contexto. E um outro ponto muito importante a partir dessas mudanças, a gente realmente, quando for escolher, né, onde jogar, ou seja, quando entender o ambiente e saber que, pô, aqui é um ambiente que pode ser ideal para eu focar agora. Então, vou escolher o meu campo de jogo ali, por exemplo. A gente evitar alguns pontos específicos. Né? Primeiro, que foi o que eu falei, escolher tudo. Né? Quando a gente escolhe muita coisa, a gente não vai conseguir fazer bem nada. Então, é importante ter foco e resiliência para, enfim, continuar com aquilo e atingir os objetivos. Hesitação em escolher apostas antigas. Às vezes, quando a gente está em algo que, faz 2 anos que está assim, né, Jota, por que eu vou mudar agora? Às vezes a gente fica com receio de mudança e afins, mas é muito importante a gente também entender o nosso esforço. Será que a gente está tendo muito esforço e não está conquistando nenhum resultado? Então, uma coisa está errada, a gente precisa mudar. E realmente, assim, ter foco na mudança e também entender que aquilo pode ser que no começo seja difícil para todo mundo, claro, mas pode fazer muita diferença a longo prazo. E querendo ou não, vocês vão estar testando, entendendo o que faz sentido para a EJ. E aceitar o status quo, né? Ou seja, ficar num padrão de sempre, não buscar evolução nunca. Então, é muito importante também não ter esse tipo de comportamento quando a gente quer conquistar alguma coisa que para a gente pode ser nova ou realmente é algo que a gente quer evoluir de patamar, mas a gente não sai desse comportamento. E aí as dicas que a gente tem, que eu trouxe aqui, que pode ser muito importante nessa análise, tanto interna, tanto externa, entender o organograma da sua empresa atualmente, né? Se você tem ou se você não tem. Como assim? Um exemplo que eu trouxe que foi muito importante para a Polijúnior, mas também acho que para toda empresa, a gente conseguiu parar um pouquinho para entender como é que estava o pessoal da EJ, né, os membros, como é que eles estavam se desenvolvendo nas áreas. Né, já que a gente tinha um objetivo, por exemplo, de trazer mais vivência empresarial para as pessoas. Então, será que de fato que as pessoas estando na EJ elas estão se desenvolvendo? Será que existe esse processo muito bem claro? Será que o pessoal sente que está realmente agregando algo? E aí um ponto importante também foi que a nossa meta tinha aumentado de um ano para o outro. A gente foi entender também o setor comercial, que para a gente era o setor que trazia de fato os projetos, né? Então a gente deu uma reorganizada no organograma porque ele parecia confuso, tinham pessoas novas entrando, não estavam entendendo. Então, de fato, o que o seu organograma traduz da sua empresa, principalmente para os objetivos que você quer trazer. Outro ponto também que a gente tinha trago como exemplo, a gente queria focar muito em inovação e diversidade. E não tinha nenhuma área da empresa que olhava para isso, a não ser a área de gente de gestão, né? Que também tinha outros focos, então era algo muito confuso. A gente trouxe, por exemplo, um comitê voltado para isso. Então, é muito importante vocês entenderem o organograma, a cultura de fato, o que o pessoal entende da empresa e como que isso traduz para os objetivos de vocês e para o desenvolvimento do pessoal também. E o uso da SWOT, como eu falei, né, para analisar os cenários que a gente tem, como que a gente pode olhar para esses pontos de fraquezas, oportunidades, ameaças e se preparar para isso, ou até mudar esse cenário, né, que a gente está vendo que está um pouco negativo e melhorar para positivo, por exemplo. E o alinhamento com objetivos do ano que você quer para a sua EJ, né? Então, esse ano eu quero conquistar, eu quero que a minha EJ ela seja constante em alto crescimento. Então, vamos focar nesses indicadores e trazer isso. E pensar muito que é um patamar. Né? Se esse ano eu estou conquistando esse ponto, ano que vem eu posso conquistar outros pontos. Então, você vai trazer um padrão aí para a sua EJ, que aí, por exemplo, pessoas do ano que vem, quando entrarem, vão ter um mapa ali já bem mapeado do que fazer no próximo passo. E aí, o próximo ponto, como vamos vencer? Então, a gente já fez o quê? A gente já viu os nossos objetivos, já analisou direitinho o que a gente quer para o ano, viu a nossa cultura também, né, que foi o MVV lá no começo. A gente entendeu nossos cenários, tanto interno, tanto externo, sabe onde a gente está habituado, sabe quais são os pontos que a gente tem que focar, e a gente vai entender como que a gente, de fato, vai fazer isso acontecer, né, os nossos objetivos serem reais. E aí eu trouxe esse ponto de como vamos vencer, ele é muito importante, junto com o ponto que a gente escolheu, entender o local que a gente está, né? Ou seja, o ponto anterior onde iremos jogar. Porque essas partes se complementam para a gente ter uma melhor estratégia. Né? A gente, por exemplo, para a gente traçar como a gente quer conquistar aquilo, a gente tem no ambiente que a gente está, a gente consegue selecionar as melhores ferramentas para serem aliadas da gente nessas nossas ações. E aí, como que a gente vai vencer? Alinha muito as competências que a gente quer conquistar.
né? Então, por exemplo, eu quero ser um EJC. Então, eu sei que os indicadores são faturamento e membros que executam. Então, eu já tenho um direcionamento claro e a partir disso eu tenho as dores que eu já mapeei quando eu fiz a análise e a partir disso eu sei que nesse ponto eu não estou muito bem, então eu preciso melhorar. Então, cada coisa também vai ajudar vocês a direcionar para um ponto que é o objetivo que vocês querem. E aí, como que a gente vai chegar nisso? Como eu falei, primeiro o que a gente vai priorizar e o que a gente vai medir, né? Então, é nesse ponto aqui que a gente vai definir resultados que a gente quer alcançar, que vai ajudar a gente a conquistar o nosso objetivo, né? E aí, eu trouxe aqui também, de novo, a SWOT, só que também essa SWOT é um pouco diferente, ela também tem alguns outros contextos que podem ser analisados. Quando a gente olha, por exemplo, para a SWOT, a gente pode trazer outros pontos, né? Esses triângulos de... esqueci o nome disso, mas enfim. Esses triângulozinhos aí, parecendo, que aí você pode olhar muito para outros contextos. O que essa SWOT traduz para você? Quando a gente olhar, por exemplo, para as forças. E principalmente, assim, acho que esse exemplo é muito legal quando você vai analisar os produtos da sua EJ, ou enfim, os projetos também. E aí você consegue ver se aquilo que você está mapeando, né, por exemplo, ele traz algum valor, se ele tem alguma vantagem competitiva no mercado ou não. Você consegue ver se ele é raro, ou seja, se ele tem uma raridade que faz com que, pô, a pessoa que vai vir vai conseguir isso aqui só de mim. Não tem ninguém que faça isso. Então, isso talvez coloque você numa vantagem muito melhor. Seria imitável também. Então, se tem uma vantagem competitiva temporária, né? Porque a gente sabe que às vezes as coisas se disseminam, daqui a pouco todo mundo está fazendo a mesma coisa. E se ele tem uma vantagem competitiva que não é utilizada, ou seja, se ele tem uma organização muito bem clara. Então, você consegue entender, usar a SWOT com isso para conseguir, de fato, mapear o quanto que o mercado enxerga o seu produto, até o quanto que as pessoas, assim, não só produtos de projetos, mas até o quanto que o seu gerenciamento de time está indo bem. Como é que as outras pessoas estão fazendo isso? Você consegue até mapear e tentar trazer essas comparações para trazer melhoria, né? Claro. E um outro ponto, que é uma matrizinha, que é bem interessante, de vocês enxergarem. Já fiz a SWOT, e aí eu consigo entender também o que eu posso, de acordo com os processos que eu mapeei lá. Então, eu vi, por exemplo, que eu tenho preciso melhorar o engajamento do time, preciso melhorar as pessoas se desenvolvendo na EJ. Então, você consegue trazer esses processos mais claros e dentro dessa matrizinha, né, você consegue entender quais os processos que você tem que melhorar, quais que vocês precisam substituir, porque não está muito bem fazer isso, então preciso mudar para outro, então você substitui e cria algum outro novo, né, ou modifica alguma coisa, exclui porque acha que não está fazendo tão sentido fazer aquilo, e limita, né, ou seja, você tenta trazer menor aquilo que você está traçando. E aí um outro objetivo, um outro foco que pode ter, que é muito importante, que traduz de fato tudo isso, quando a gente fala como a gente quer vencer, é ter a certeza das dores que a gente mapeou antes, né? Ou seja, focar nas dores principais que você quer para esse ano. Então, por isso que é importante alinhar o objetivo do ano e priorizar isso com relação aos stakeholders, né? Então, você vai traçar os planos, porque você já tem as dores mapeadas, e você vai investir foco, né? Que foi o que eu falei. E é uma frase muito importante que também foi traga em outro evento do MEG, onde o líder investir foco, ele vai encontrar resultado. Então, se eu estou ali 100% do meu dia olhando para aquela dor, eu vou, de fato, conquistar ela, porque eu vou estar olhando o que vai estar dando certo, o que vai estar dando errado, e vou conseguir traçar outros planos, né? Então, até, enfim, enquanto... não só liderança, mas enquanto pessoa, quando a gente lida com muitas coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue focar naquilo e trazer algo claro que faça sentido. E aí, quando a gente olha de fato, né, como eu falei, a gente vai aqui definir metas, a gente enxergou já a dor, a gente já vai saber o que vai atacar e como que a gente vai fazer isso. E aí, primeiro de tudo, eu trouxe a definição de metas, né, então eu trouxe até um framezinho de uma ferramenta que ajuda muito a gente, que é a Meta Smart, e aí ela ajuda muito a gente a entender. Primeiro que a meta, ela vai refletir resultados esperados que a gente quer conquistar, e também que vão refletir algo que, se eu estiver conquistando, eu vou estar mais próximo do meu objetivo. Né? Então, ela é clara e é mensurável. Então, eu consigo bater nela e dizer, se eu quero ser um JC, eu vou olhar esses indicadores. Se eu estou chegando perto de ser um JC, ele vai dizer sim ou não. Então, você consegue, de fato, ter esse raio-x de como você está. E aí, eu trouxe esse frame porque ele fala muito de como a gente consegue definir uma meta que seja positiva. E aí, como assim? Cada letrinha também significa alguma coisa. O S, ele fala que a meta ela tem que ser algo específico, ou seja, tem que ser algo que realmente eu vou bater o olho e eu vou entender o que é. Não vai ser algo geral que eu vou ficar viajando, não vou saber o que ele está falando. Ela é mensurável, ou seja, tem números, eu consigo de fato bater nela, o olho nela e saber se ela foi alcançada ou não.
também alcançável no sentido de ser algo realista, que é outro ponto também, mas também coisas que é possível, né? Eu consigo fazer. Realista também que seja realizável para a sua realidade, né? Então, também ser algo que seja realmente real e ter um tempo, né? Até porque as metas elas não são para sempre, tem um tempo de início e tem um tempo de fim. Então, você consegue, a partir daquele tempo, enxergar, pô, eu vou rodar um indicador por 2 meses. Eu alcancei nele desses 2 meses? Não alcancei? Aí você vai trazer as lições aprendidas e depois, se você for rodar ele de novo, você vai, talvez, provavelmente, trazer ações melhores, porque você viu que no primeiro processo não foi tão positivo, né? E aí, um ponto que eu acho que eu vou trazer chave, que às vezes as pessoas pensam muito. Quando olha para planejamento estratégico, geralmente o pessoal só pensa em metodologia. Só pensa em OKR, BSC e assim, tem outras também. Só que acho que muito claro trazer, e a proposta que eu queria trazer para vocês é que o planejamento estratégico, necessariamente, ele não é só uma metodologia. Ele é um passo a passo. As metodologias são muito importantes, a gente vai falar de 2 aqui, que ajudam a gente a acompanhar esse planejamento estratégico, mas a gente definir de fato a nossa cultura, entender quais são as nossas dores, entender os objetivos que a gente quer e o que a gente vai fazer é muito mais importante. Porque às vezes a gente vê até exemplos, tem pessoas que trazem metodologias, usam e não conquistam muitas coisas ou não conquistam o que planejou, e tem gente que às vezes nem usa metodologia e consegue chegar naquele objetivo, porque teve um passo a passo muito bem utilizado. E aí eu trouxe 2 metodologias aqui como exemplo, claro, existem outras, mas acho que as mais faladinhas aí são essas. Tem a BSC, que também é em inglês a sigla, e a OKR, né? O OKR, enfim, para quem entender também dessa tradução. E aí, falando primeiro do BSC, eu vou trazer, assim, vantagens e coisas que são características, e depois eu vou trazer para vocês um framezinho que fala um pouquinho da metodologia. Obviamente, o foco de hoje não é falar de metodologia, é falar de planejamento estratégico, então só trouxe essas 2 para ilustrar para vocês que existem essas e existem outras também. A parte do BSC, ela é uma metodologia que lida muito bem com prazos mais com resultados a longo prazo, né, do ciclo. Então, por exemplo, pensa talvez num semestre, num ano. Ela é top-down, ou seja, às vezes é muito mais valioso para ela a diretoria definir as metas e talvez não ter tantos membros presentes para validar e fazer todo esse processo na definição dos objetivos, como eu falei, e é moldada em 4 perspectivas, que aí eu vou falar para vocês no próximo slide. As vantagens de usar ela. Você consegue, né, como é algo mais a longo prazo e algo que a diretoria mais define, você consegue ter um olhar do desempenho da EJ, enfim, da organização, no âmbito geral. Então, você consegue bater o olho e saber se a sua empresa está indo bem, sim ou não, enfim, a partir dos critérios que você escolher. E também ela tem um ponto positivo de alocar recursos em setores corretos, porque vocês vão ver que essas perspectivas têm a ver com alguns setores que tem dentro da empresa, de forma mais comum, né? A OKR, por outro lado, ela tem o olhar de lidar com um ciclo mais curto. Então, enquanto o BSC é semestral, anual, a OKR pode ser bimestral, pode ser trimestral. Então, ela também traz esse ponto de diferença. Ela foca na empresa a partir do momento que ela está, até porque como é curto prazo, eu vou ver, né, a partir daquele período de tempo curto. E ela pode ser top-down, como o BSC, ou seja, a diretoria definir, ou seja, os líderes definirem de fato o que vai ser focado e, enfim, trazer para o time. Mas ela também tem uma vantagem que ela também traz o de baixo para cima, que é também um time sendo participante. Então, às vezes, pode ser, quando eu for trazer a estrutura para vocês, vocês vão entender, que a diretoria atue numa parte, mas ela também dá espaço para os membros também atuarem. Então, isso é muito positivo, assim, quando a gente vem para as vantagens. A gente envolve as pessoas, engajamento, porque as pessoas vão estar enxergando que elas estão fazendo aquilo por algum propósito. E também traz o replanejamento de ações, porque é a curto prazo, então consigo ter um resultado a curto prazo, rodei por 3 meses, 2 meses, já sei que isso aqui eu fui bem, isso aqui eu não fui bem, então vou recalcular minha rota para depois. O BSC é semestral, então preciso demorar um tempo para poder entender como é que eu estou. E também tem um foco na estratégia, né? Mas beleza, vamos entender quais são essas 4 perspectivas do BSC e como que de fato ela se traduz. O BSC ele tem essas 4 perspectivas que às vezes parece ser 4 setores ali, enfim, da empresa que a gente olha. Perspectiva financeira, perspectiva de clientes, perspectiva interna e também perspectiva de aprendizagem e crescimento. Então, qual é a proposta? Tem essas 4 perspectivas e você vai meio que alinhar, olhar para cada uma delas de forma separada, né, como tem essa primeira imagem, e você vai alinhar objetivos, métricas, alvos, né, ou seja, metas que você quer e as iniciativas. Né? Então, você olha para cada uma delas e você vai definir o que você quer alcançar em cada uma delas de forma a longo prazo. Né? Então, semestralmente, enfim.
E assim vai. E até um parêntese, né? Métricas são indicadores. Os alvos são os valores que você quer conquistar. Como assim? Métricas, por exemplo, eu quero medir engajamento. E qual é a meta, o alvo que eu quero de engajamento? Eu quero conquistar 80% de engajamento do meu time. Só para entender essa diferença. Mas aí a ideia é isso. E aí, obviamente, você vai traçar indicadores que façam sentido com aquela perspectiva, né? Então, financeiro. Eu vou trazer uma geração de caixa. Eu vou trazer algo voltado para lucratividade, custos, enfim. Então, você olha basicamente essas 4 perspectivas. Quando a gente vai para as OKRs, a gente tem, ela é a curto prazo, ela não tem perspectivas definidas, então você consegue fazer ela da forma que você quiser. Você pode olhar ela para o nível organizacional, para o nível operacional e assim vai. Ela tem esse ciclozinho que a gente sempre usa para poder validar, fazer as OKRs, desenvolver elas com o time, como falei que tem aprendizagem do time, mapear, monitorar semanalmente, né, até porque é curto prazo, então eu tenho uma rotina diária, um cotidiano ali com a OKR para poder entender se ela está sendo feita e como que eu posso mensurar esse resultado. Retrospectiva depois você vai para um outro ciclo, né, que aí é o próximo bimestre ou trimestre, quando você tiver, enfim, usando essa metodologia. E qual a estrutura dela? Enquanto o BSC ele tem aquela ideia de você trazer um objetivo, um indicador, uma meta, para você conquistar aquela perspectiva, a OKR, ela até, eu sou muito adepta dela, mas enfim, ela é até muito positiva porque ela alinha. Você traz um tema, por exemplo, uma diretriz, porque no BSC a gente tem 4 perspectivas, então eu já sei o que eu quero medir. Aqui eu não tenho claro, então eu posso definir uma diretriz que eu quero trazer para aquela KR. Vai ser uma KR voltada para desenvolvimento de time. Pronto. E a partir disso eu vou fazer o quê? Trazer o objetivo que eu quero, então de forma qualitativa, ou seja, não tem números. Você consegue, de fato, definir o que você quer alcançar. Traz os Key Results, né, que é a KR que a gente fala, que são as métricas, né, ou seja, algo numérico e algo que tenha objetivo claro. Né? Então você vai, com números, definir se você está conquistando aquele objetivo ou não. E as iniciativas que vai ser as ações. Né? Então, por exemplo, eu quero conquistar, como eu dei um exemplo anterior, 80% de engajamento. É a minha KR. O que eu vou fazer para conquistar isso? São as iniciativas. Então, você percebe que é meio que uma consequência. Né? Para eu ter uma KR, que é a métrica, o número alcançado, eu preciso ter iniciativas coerentes, que me façam ir até aquele resultado. E se eu tenho todas as KRs do meu objetivo em 100%, ou seja, alcancei todas, o meu objetivo ele foi alcançado. Então, era muito mais palpável, né? É uma fala que a Giovana falou. Você consegue, de fato, fazer as ações, enxergar que elas estão trazendo um resultado, e a partir disso você consegue chegar no que você objetivou. Então, também ela é muito mais... você consegue ter a curto prazo, né, também esse ponto, os resultados, entender o que você está errando, o que você pode melhorar, e é muito boa também. Mas aí, depois que você define essas metodologias, né? Então, eu defini, olhei para a minha cultura, vi como é que o pessoal está em relação a isso, trouxe os objetivos que eu quero trazer, né, para a minha J, olhei como é que está, fiz um raio-x externo, interno da minha empresa, então sei o que está me impedindo de conquistar aquilo, seus pontos fracos, fortes e assim vai. Definir, já tenho um objetivo, já sei o que eu estou errando, definir as minhas métricas, ou seja, o que eu preciso alcançar, e aí a partir disso a gente vai para as competências. Tem as metodologias que a gente acabou de falar também, que ajudam a gente a acompanhar esse planejamento estratégico, ou seja, a ver realmente se ele está sendo executado da melhor forma, se, enfim, poderia melhorar, e entender de fato como melhorar isso. E a gente vem para as competências, que foi o que eu falei lá dos stakeholders. Né? Então, como é que a gente vai alinhar isso? Enfim, em uma organização que faça com que as pessoas saibam para onde a gente quer ir, né? Então, depois que a gente define, quando a gente vai definir, de fato, os objetivos, os indicadores e as competências, a gente vai escolher a forma de metrificar, que foi o que eu falei antes, acompanhar essa evolução, né, para a gente conquistar aquele objetivo, e, a partir disso, a gente vai usar apostas estratégicas, né, que são, a gente, por exemplo, tem esse framezinho aqui, que a gente agrupa as ideias e define as apostas. A gente já construiu o que a gente tem de dor, a gente já sabe aqui, ó, os pontos, as dores que a gente tem, já tem as vantagens que a gente enxergou que tem, os stakeholders que a gente quer focar. A gente sabe que a gente faz bem o que a gente quer melhorar e sabe que não vai focar. E a partir disso a gente vai definir apostas que vão de encontro àquele objetivo que eu tinha traçado. Então, a partir dessas apostas bem definidas, né, que eu trago aí algumas diretrizes, eu trago os indicadores, como está aqui também mais setorizado, né, com cores, eu acho que fica mais compreensível. E aí, qual é o objetivo de definir essas competências? É a gente alinhar essas competências que a gente enxerga que é importante ter para conquistar aquele objetivo com os planos que a gente quer alcançar.
né? Então, a gente vai, de fato, entender. E é muito importante entender as competências que o time tem e como que a gente pode trazer isso para a organização evoluir em si. Então, eu tenho uma pessoa que é muito boa em análise de mercado. Então, se você tem um objetivo que você, ou uma das suas diretrizes, que é evoluir a EJ de maneira externa, por exemplo, você pode trazer essa pessoa mais para perto, para ela poder estar trazendo alguma ação, você pode, enfim, trazer ela mais para o âmbito tático, né? E usar das competências não só dessa pessoa, mas também de outras, para poder evoluir a organização. E é como a gente falou, a gente trazendo evolução para as pessoas, a gente evolui a organização consequentemente. Então, é muito importante pensar nas pessoas de forma prioritária. E alguns tópicos importantes que eu acho interessantes para esse olhar, esse tópico, né? Essa etapa de como vamos vencer, é a gente definir alguma metodologia, não que seja obrigatório, como eu falei, mas pode ser muito importante para você acompanhar de forma mais metrificável, de forma mais concisa durante o seu ciclo, e aí você, enfim, escolhendo sendo bimestral, trimestral ou até semestral, definir métricas. Então, se eu sei o objetivo, se eu sei quais são as dores, e eu defino o que eu quero atacar de fato agora, eu vou definir metas que eu vou querer conquistar, indicadores que você vai olhar de fato para se aquelas métricas elas estão sendo alcançáveis ou não, responsáveis, que é muito importante, que às vezes quando a gente não deixa uma métrica só por estar ali exposta e não tem ninguém para fazer, geralmente ninguém faz, né? E também definir um período, né? Então você, eu vou rodar isso aqui por 2 meses. E aí vai ser 2 meses. Depois disso eu vou olhar o que foi feito, as lições aprendidas, e vou, por exemplo, um próximo ciclo, e assim vai. Show? E aí, a última etapa lá do planejamento estratégico que eu tinha trago, né? É o sistema de gestão. Porque a gente traçou tudo, a gente planejou, trouxe metas, trouxe as ações e tal. Mas como é que a gente vai acompanhar isso? Né? Não vou esperar o ciclo acabar para poder ver se deu certo, né? Então, é muito importante durante o processo você ter esse acompanhamento, né? E realmente executar também para fazer um acompanhamento mais assertivo. Então, aí, como que a gente vai acompanhar esses planos? Como que a gente vai revalidar? O sistema de gestão em si, ele é um grande leque de processos da EJ que não necessariamente fala só do planejamento estratégico. Também fala de cultura, fala de como a empresa se porta, como tem ritos. E vocês vão entender, assim, como eu já trouxe, né, que a cultura e a estratégia juntos faz muito sentido, a gente consegue ver no sistema de gestão como que a gente pode trazer para os membros que a gente tem aquele plano e a gente vai conseguir acompanhar ele por meio de alguns ritos específicos e assim vai. Então, é muito importante a gente ter um sistema de gestão, mesmo que eu não tenha tudo isso mapeado, mas você consegue linkar uma coisa na outra e conseguir trazer clareza às pessoas do porquê está sendo feito aquilo, por exemplo. E aí, lembrando principalmente que o planejamento estratégico, né, assim como qualquer plano, ele é dinâmico, então ele é adaptável, né? Não quer dizer que eu preciso ficar com ele 100% assim. Obviamente, se você estipula metas, você vai seguir aqueles objetivos, ter prioridade, mas se você traçar um caminho que você está vendo que não está chegando em nada, você consegue adaptar. Então, muito importante também a gente ter esse olhar, como eu falei lá, o olhar, né, realmente de como o mundo está hoje, de se adaptar também aos processos. E aí eu trouxe esse framezinho que fala um pouquinho o que é o sistema de gestão, o que compõe ele, né? Então, por exemplo, tem as referenciais estratégicas que foi que eu falei lá no começo. Então, missão, visão, valores. Tem um planejamento estratégico, que é o mapa estratégico. O mapa estratégico seria basicamente esse framezinho colorido aqui que você traz os stakeholders que você está selecionando, as apostas que você tem e os indicadores numéricos. Então, você sabe o que você vai fazer. Então, basicamente, um mapa que lhe situa onde você está e onde você quer ir. As apostas, né, como eu falei, os marcos, cultura, ou seja, traz os valores que você vai realmente alinhar a essa estratégia. Né? Então, de fato, o que no dia a dia, como eu falei, vai fazer a galera entender o porquê que está fazendo aquilo. E aí, planejamento, né, também tático e financeiro, estrutura organizacional, então definir, como eu falei, organograma, o que é a responsabilidade das pessoas que compõem a empresa, então diretoria, qual é o papel da diretoria, quais são as responsabilidades, membro também, e assim vai. Os processos básicos, que é aqui, de fato, quando eu passar aqui mais um, é o outro, na verdade, a gente vai trazer como que a gente vai acompanhar essa estratégia que a gente traçou. E as plataformas que, enfim, de maneira geral, da empresa. Mas aí, beleza, quando a gente olha para como que a gente vai metrificar isso, tem 2 pontos que eu acho que é essencial da gente ter como base, que é cadência, ou seja, de fato, a gente ter acompanhamento para todas as áreas que a gente está definindo estratégias, então é importante a gente ter uma rotina muito bem estabelecida, voltada para esses planos. A gente tem uma gestão de desempenho que a gente consegue medir e mostrar às pessoas como que as áreas estão, para elas entenderem qual é a melhor ação ou quais são outras ações que podem ser feitas para chegar naquele resultado, e a gente também ter processos muito bem definidos, ou seja,
a partir de qual momento a gente vai revalidar essa estratégia? Então, quando você define um ciclo, por exemplo, vou trazer isso por 2 meses, então bimestral. Então, quer dizer que você vai, a partir de 2 meses, aquela estratégia foi rodada, você vai parar, né? E vai, de fato, analisar o que foi feito e vai trazer replanejamentos, revalidações, né? E um outro ponto essencial é a intensidade, que foi o que eu falei. Focar no que importa e seguir aquele propósito, aquele objetivo que você traçou. Não é ficar mudando de objetivo todo bimestre, porque você não vai chegar em canto nenhum. Então, você acompanhar realmente e garantir que o que você está estipulando, né, não só você, mas toda a empresa, vai estar sendo executado. E, obviamente, é muito importante para a gente melhorar, trazer feedbacks, entender também, trazer na rotina, como eu falei, os valores, para o pessoal entender de fato o propósito de estar fazendo aquilo. E algumas dicas que eu trago que é muito importante para a gente ter, de fato, isso mais metrificado e também palpado no nosso dia a dia. Por exemplo, calendarizar as metas que você quer para o seu ano. Eu tenho uma meta X para conquistar no final do ano. Mas o que você vai querer conquistar em cada mês? O que você vai querer conquistar em cada bimestre, por exemplo? Né? Então, é muito importante isso. Revalidar também a cada ciclo, né? Você parar um tempinho para poder ver como é que está a sua estratégia, como é que ela está rodando e você adaptar ela para os próximos ciclos. Ter uma plataforma de dados, ou enfim, talvez até uma planilha que seja, acho que é até importante também, e também trazer isso para o time para eles entenderem como é que eles estão agindo e quais que são os resultados que estão sendo colhidos por essas ações. E um outro ponto, que aí é o que acho que muita EJ traz, né, é o storytelling do ano, né? Então, entender qual a história que você quer trazer para ser contada, enfim, para os membros e que vocês querem conquistar. Então, geralmente, a gente faz isso quando olha para o processo aqui, porque a gente já tem tudo definido, a gente já tem os objetivos, a gente tem as dores que a gente tem, que a gente quer sanar, então a gente consegue trazer uma história que é mais muito bem contada, porque a gente sabe o que a gente quer contar de fato, né? Então, é muito importante essas dicas. E aí, a gente vem para o grande dilema, que é aquele ponto, né, que eu trouxe, que é muito uma dor que muitas empresas têm, sendo empresa júnior ou não, que é muito que às vezes a gente traça um plano perfeito, a gente traça tudo bonitinho do que eu falei, então a gente faz os 4 passos, né? A gente entende a cultura que a gente está, entende o objetivo que a gente quer, traz as pessoas para perto para também validarem, né? Trazer opiniões delas, a gente faz as análises externa, interna, entende quais são as dores, traz o que a gente quer mudar, traz objetivos, traz métricas, traz, enfim, tudo. Só que aí, quando a gente vai para a execução, de fato, a gente sente uma dor que às vezes a gente está executando, a gente não está acompanhando. Então, é um ponto assim que é muito importante, e aí trouxe aqui também escrito isso, que o grande calo que a gente tem às vezes na estratégia é a gente não criar uma ponte muito bem do que a gente quer, do que a gente planejou e do que a gente precisa fazer, né? Então, existe um buraco aí entre esses dois contextos. E aí isso reflete muito no entendimento de propósito, né? Então, realmente, o que a gente está fazendo tem algum propósito, né? Por que a gente está aqui, por exemplo? E analisar na nossa rotina, acho que é muito importante analisar na nossa rotina o que a gente está fazendo que está alinhado ao objetivo da empresa. E acho que, assim, hoje também estagiando, trabalhando no mercado sênior, às vezes a gente esquece muito rápido e fácil o propósito do que a gente está fazendo aquilo. E faz muito sentido quando a gente vê que a gente está fazendo aquilo, porque a empresa vai crescer e porque no final a gente vai ter resultados que não foi só a diretoria que fez valer a pena, mas foi todo mundo. Então, cada um tem uma parcela de participação. Eu acho que é muito importante também trazer isso cada vez mais na rotina, porque às vezes a gente esquece, enfim, a correria do dia a dia faz com que outras coisas importantes apareçam, alguns problemas, enfim, sempre tem. Mas é muito importante a gente deixar sempre claro isso. Então, como eu falei, talvez ter ritos com os valores é muito importante. Algum reconhecimento que seja alinhado a isso, para o pessoal realmente entender que o que estão fazendo faz muito sentido e que também traz resultado. E aí uma frasezinha que o pessoal sempre traz também, que é a cultura como estratégia no café da manhã. Então, se a gente não tiver uma cultura muito bem definida, a estratégia não vai rodar muito bem. Então, as pessoas precisam realmente entender por que estão fazendo aquilo e por que aquilo é importante. E aí também trouxe aqui, além do grande dilema, que é esse querido gap que às vezes sempre tem, alguns outros conceitos que ajudam a entender também esse estratégico, tático, operacional que muita gente fala, né? O que é isso? Qual que é a diferença? Quando a gente entende os processos, né? E entende de fato o planejamento, a gente pode dividir ele em tático, operacional, né? Operacional, tático e estratégico. E aí eu trouxe primeiro esse gráficozinho que eu acho que fala muito, né? Da diferença em si. Quando a gente olha operacional, por exemplo, a gente vê que são
tarefas a curto prazo e tem uma visão a curto prazo também. Então, a gente tem tarefas que são realmente mais práticas que você consegue fazer na rotina. Quando a gente olha para o tático, a gente vê que, em resultados, ele aumenta mais um pouco e também tem uma visão mais a médio prazo. Então, a gente traz ações específicas e consegue entender como que está operacional e como que isso se traduz para um nível tático. E estratégico, a gente tem resultados a longo prazo e também uma visão a longo prazo. Então, você consegue olhar, por exemplo, mais à frente, há 6 meses, 1 ano da empresa, por exemplo. E aí também tem outras percepções que conseguimos dividir esse estratégico tático operacional com os cargos que tem da empresa, né? Então, às vezes, a estratégia vai ficar mais com a diretoria, que não quer dizer que a diretoria só vai executar a estratégia só ela, mas vai ter um entendimento de estratégia. Enquanto, por exemplo, o tático vai estar mais com os níveis de gerentes e o operacional vai estar com as pessoas. Muita gente gosta de pensar nesse sentido. Então, o operacional é de fato o que as pessoas estão fazendo na sua área. O tático é você ter um entendimento dessas áreas formando a empresa, né? Então, o gerente, por exemplo, de projetos, ele vai entender no nível mais macro o que um projeto que tem elétrica, que tem, enfim, qualquer outro ramo. Eu estou falando de engenharia porque é o meu ramo, que eu entendo mais. Mas, enfim, que tem elétrica, que tem civil, ele consegue ter uma visão mais geral. E a estratégia, por exemplo, pode ser um diretor de projetos, vai estar entendendo quais são os resultados que eles estão entregando. Como, por exemplo, um NPS, que é no final de um projeto que vai se receber. Enfim, alguns outros gargalos que acontecem também. Então, tem essa divisão. Mas o que eu queria trazer para vocês, que eu acho que foi uma virada de chave muito importante para mim, de entender essa diferença de tática operacional, o que é importante de fato, e estratégico, né? O que é importante de fato a gente focar. E aí eu trouxe um ponto importante, né? Eu vou trazer aí duas situações que podem acontecer, mas o estratégico ele vai precisar muito do tático operacional. E aí vocês vão entender nessas duas situações que eu trouxe. Quando a gente tem, e reflete muito do que eu acabei de falar também com vocês, quando a gente tem um olhar estratégico que ele não é assertivo, ou seja, não tenho condições certas de vencer, eu não sei para onde eu vou, mas aí eu tenho um tático operacional que ele dá um suporte de como eu vou prosseguir durante o meu ano, os resultados, eles às vezes são alcançados. Geralmente são, na verdade, né? Quando você está fazendo, você vai conquistar alguma coisa, né? Quer dizer, não é que não é impossível, mas enfim, você está fazendo algo, você vai estar conquistando algo. Só que, obviamente, você não sabe por que você está fazendo aquilo, porque não tem uma estratégia muito bem definida, você não sabe o que você quer conquistar no final do ano. Então, o que você vai conquistar é o que você está fazendo, né? Então, isso vai acontecer. E aí, o propósito de trazer essa situação é que a empresa roda. Você consegue perceber que a empresa roda. Obviamente, ela não tem uma estratégia, mas ela até roda. Quando a gente olha, por exemplo, a gente tem, e é o caminho inverso, né? A gente tem uma estratégia que é bem alinhada, então sei para onde eu quero ir, sei o que eu quero alcançar, sei a direção que eu quero, a chegada, né, a linha de chegada que eu quero ter. Mas a gente não tem um tático operacional que reflete isso, ou seja, eu não sei o passo a passo que eu tenho que seguir, o time está perdido, não sabe para onde quer ir, sabe onde quer chegar, mas não sabe o que vai fazer. E aí é um problema que eu acho que é muito mais complicado, porque a gente não vai saber, de fato, a gente nunca vai chegar no objetivo, porque a gente não sabe o que vai fazer. Então, acho que essas situações eu trouxe para a gente entender que o tático operacional é muito importante. Então, trazer as pessoas para perto, entender de fato se elas estão entendendo o propósito, entender que esse trabalho também seja executável. Porque, por exemplo, no EJ, que tem 4 pessoas enquanto diretoria e 20 enquanto membro, não vai fechar a conta. A diretoria, 4 pessoas, não vai conseguir trazer uma meta, sei lá, que seja muito grande, por exemplo, ou enfim, qualquer meta que seja, que necessariamente deveria toda a empresa trazer. Então, é muito importante entender que o tático e operacional é muito valioso para a gente chegar nos nossos objetivos. E as pessoas também entenderem isso, né? Que o que elas fazem é importante e que o trabalho, enfim, quando é feito, a gente consegue conquistar resultados que a gente tinha traçado lá no comecinho, né? Então, é muito importante entender esse contexto geral. Aqui eu trouxe só alguns frames, já está finalizando, acho que só tem mais esses 2 slides, que também ajudam a gente a entender, né, como a gente diferencia o tático operacional, o estratégico. Então trouxe assim, esse aqui é voltado mais para produtos, né, ou seja, projetos, mas também acho que ajuda em a gente ter ideias e como que a gente reflete isso para esses diferentes níveis, né? Então, por exemplo, eu tive uma grande ideia, então eu pergunto muito, a pergunta que a gente traz é e se? Aí quando a gente pensa nessa ideia de maneira mais centralizada, né, a gente pode trazer estratégia que vai ser a longo prazo, então a gente pensa sobre esse assunto, a gente traz o tático, que é a médio prazo, você vai descobrir como, de fato, você vai chegar naquilo, né, então vem aí a parte tática, e a ação agora vamos fazer isso. Então você traçou o seu como, você vai fazer.
Então, também é uma diferenciação muito boa, né, para quem quiser entender melhor o que é o tático, operacional e o estratégico. Outra abordagem que também é muito importante, eu acho que não só enquanto planejamento estratégico você seguir, mas enquanto, enfim, qualquer coisa que você esteja executando, que é ter uma abordagem ágil. E o que é ágil? Essa é algo iterativo, ou seja, algo que você não vai fazer dar certo desde o início, você, enfim, vai ver aquilo vai ver aquilo crescendo ao longo do tempo e traz motivação, a gente sabe, e também incremental. Ou seja, você não vai construir tudo de uma vez só. E aqui tem um exemplo bem tático, né? Enfim, quando a gente quer construir um carro e a gente vê que primeiro está construindo a roda, você não sabe nem para que aquilo vai servir. E nem serve, né? Uma roda só não serve para nada. Aí você constrói duas, também não vê propósito naquilo, não está fazendo sentido. Você só vai ter a sua, enfim, você só vai enxergar o seu propósito no final quando tem um carro pronto. Então, o gráfico que tem do lado, você vê que se você teve um custo crescente e você só enxergou o valor no final das contas. Só que quando a gente vê, e também é um ponto, né? Quando a gente tem um risco de aquilo, por exemplo, a gente chegou no caminho 3 e deu errado, aí a gente perdeu todo o processo. A gente vai ter que voltar tudo de novo, então tem um valor que ele é muito alto também de ser perdido. E um outro ponto que é embaixo é quando você vai transformando as coisas. Então você é interativo, você não tem o foco de fazer aquilo desde o início que você quer, você vai fazendo aos poucos e também você vai construindo isso ao pouco. Então você vai vendo valor ao que você está fazendo. E aí você percebe que pelo gráfico você tem um risco menor e você também vai ter um custo, né? Que enfim, ele é crescente, mas é de acordo com o que você está fazendo. Então também é um ponto assim que é muito importante da gente olhar para os nossos processos e ver se a gente também está trazendo esse hábito ágil também na nossa rotina. E aí também trouxe isso aqui para condensar o que de fato os passos do planejamento estratégico, né? Eu sei que foi muita coisa, muitas coisas novas provavelmente que foram faladas, mas como eu falei, eu acho que o foco dessa reunião de hoje é entender o passo a passo. A gente tem um caminho muito bem traçado do planejamento estratégico que a gente quer ter, traz todos eles de forma bem assertiva, de forma completa, a gente consegue ter um plano que ele é muito bem definido e, obviamente, o importante é a gente traçar o plano e fazer, e também acompanhar, né? Então, aí tem alguns pontos, né? Ou seja, definir objetivos, que foi o que a gente acabou de falar, mas de forma mais concisa, se quiserem resumir isso de forma mais clara. Definir os resultados-chave, né? Então, entender os indicadores, quebrar esses resultados-chave em plano de trabalho, ou seja, eu tenho os resultados, o que eu vou fazer de fato, né, com a minha equipe, com a minha J, dar intensidade e cadência, que foi o que eu falei lá no começo. Então, realmente, fazer aquilo, botar em prática, ter ritos, garantir que aquilo vai estar sendo feito e repetir, né? Então, realmente tem um ciclo, um tempo definido e você vai repetir isso, né? Então, você quebra um ano em, por exemplo, ciclos bimestrais, quebra um ano em 6 ciclos. Então, você vai estar rodando aquilo e acompanhando, vendo o que está dando certo e o que não está dando certo. E, por último, na verdade, eu só trouxe alguns conteúdos, que aí eu acho que pode ser interessante. Como eu falei, tinha alguns frames que eram de alguns eventos, né? Então aí eu compilei, né? E tem por exemplo, essa apresentação que foi da Bradesco no EDL, que foi no ano passado, 2023, que foi o EDL Encontro de Liderança, que acontece lá em São Paulo, vai para a diretoria do MEG brasileiro, e enfim, gerentes também podem ir. Aí foi esse planejamento estratégico que foi um dos frames que eu usei aí. Tem também um outro PPT que eu usei da Alpargatas, que também foi de planejamento, aí traça também OKRs lá, então se vocês quiserem ver, é muito bom. Foi na DL. E por último, eu trouxe também um PPT, né, de planejamento estratégico, que foi no LN, que é o Encontro do Anjo do Norte, que é também um evento de lideranças. Acho que foi até o que foi apresentado para vocês no Batuque, que a gente apresentou o Aftermovie. Só que esse foi do ano passado, que eu fui enquanto diretora. E aí também tem um tópico lá, foi uma apresentação do planejamento estratégico com o Pajun da FAGEP. E aí, só é vocês clicarem nesse link, aí tem esses 3 PPTs no Drive, se vocês quiserem acessar. E esse aqui também é outro PPT externo, não é do MEG. Então, se vocês quiserem ter uma olhada no planejamento estratégico, por exemplo, para empresas que não são empresas júnior, enfim, também é muito importante. Eu acho que em cada um deles vocês vão ver esse propósito, um passo a passo. Então, de fato, um caminho a ser seguido. E, obviamente, tem algumas metodologias que podem ajudar a gente, como eu falei. Eu não apresentei só uma, apresentei mais de uma. Então, ajudam a gente a ter essa análise mais crítica, mais sistêmica, a analisar outros pontos também. Que às vezes a gente, enfim, quando a gente não tem uma metodologia, a gente não consegue focar. Então, é basicamente isso. Acho que não tem mais nada. Foi só meu obrigado. Aí eu me apresentei aqui, né, no final. Mas, enfim, só para finalizar, foi muito gratificante estar com vocês nesse momento. Eu me coloco 100% aberta também
Eu coloquei meu telefone aí se vocês quiserem entrar em contato, tirar dúvidas. Obviamente a gente vai ter um tempinho de pergunta aqui, acredito. Mas aí me apresentando, sou o Manu do time FAGEP, como o Manu me apresentou. Eu sou head de gestão do VPGG, que é a vice-presidência de gestão aqui na FAGEP, então lido com estratégia também, lidei na EJ e hoje lido na FAGEP, na federação. E, enfim, muito aberta também a falar sobre outras coisas, claro, que vocês se sentirem confortáveis também, e as redes sociais aí do Médio Pernambucano. Mas finalizamos a apresentação. Eu sei que foi muito longa, eu sei que foram muitas coisas também, mas assim, tá gravando, então vocês podem ver e o material vai estar com vocês também. E aí queria só abrir para quem quiser comentar alguma coisa, trazer algum feedback, claro, ou quiser também ter alguma dúvida sobre algum ponto que eu falei que ficou confuso, eu não entendi isso, Monique, esse conceito pode repetir para mim, enfim, ou pode exemplificar também. Podem ficar à vontade se quiserem falar. Pode falar, Giovana. Oi, boa noite. Então, pessoal, na verdade eu queria agradecer. Eu não vou conseguir ficar agora para esse momentinho de dúvidas, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, eu ainda tenho que sair de casa. Mas eu queria agradecer. Muito obrigada, Monique. Muito obrigada, time FEGEP, por essa grande reunião de conhecimento e por ajudar a gente a evoluir cada dia mais. Tchau, tchau, pessoal. Beijinhos. Tchau, tchau, Giovana. Obrigada pela muito participação. obrigada. Tchau, tchau. E aí, pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Gente, aproveitem muito esse momento. Moni, ela é excelente. Vocês puderam ver pela apresentação. E aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês vão falando, a gente pode começar finalizando esse momento. Boa, Luan levantou a mão? Pode falar. Boa noite. Eu queria saber se meu áudio ele tá bom para Tá ouvir. sim. Bom, eu tenho uma série de perguntas, mas antes eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta antes. Eu acho que posso acabar pegando um pouco de tempo e como já passou, talvez acho que era até as 7 horas ou 7h30. Acho que deve ter passado e talvez mais alguém esteja de saída. Eu prometo ficar no máximo uns 10 minutinhos também, não vou pegar muito tempo não. Tranquilo, fica à vontade. Pronto. A primeira pergunta, dentre as séries de perguntas que eu vou fazer, eu vou falar um pouco antes sobre mim, porque pode gerar um pouco de preocupação. Bom, as minhas perguntas elas vão ser um pouco pragmáticas, novamente aquele lance de metodologia, mas eu não sou um indivíduo assim, sabe? Tipo, eu tô bem aberto a adaptar, quase que simbiótico nesse sentido. Então, foi falado no início sobre inovação e desenvolvimento, empresa de alto crescimento, alto impacto. Eu estava olhando também no Brasil Júnior, né, no site da Brasil Júnior, algum daqueles PDFs que eles colocam, e aí tem os clusters, que são 1, 2, 3, 4, e aí vai dependendo do tipo de empresa, eles definem várias métricas, tem várias métricas lá. Uhum. Também foi falado sobre os stakeholders, né, que é tipo as partes interessadas nesse caso. Isso. E a primeira, em relação a isso, assim, como a nossa empresa está começando agora, e a gente, no decorrente no ano passado, a gente estava fechando algumas medidas burocráticas, eu acho que esse ano a gente está começando a adentrar, de fato, no ambiente do Movimento Empresa Júnior, e a gente está começando a ter os nossos primeiros contatos, de fato, com essa rede aqui, a FEGEP e essas demais empresas. E aí eu queria saber, assim, como, claro, não existe fórmula mágica, de fato, mas bons indicativos, assim, de bons contatos, como é que a gente pode aumentar essa rede, clientes e etc. Essa é a primeira pergunta. Boa. Eu acho que é muito importante, enfim, como tu falou, até parabéns pela coragem de vocês de estar indo para um caminho novo, né? E que, como eu falei, né? Sair do status quo acho que é muito importante. Então, parabéns para vocês por essa iniciativa e por estar entrando de cabeça nisso, que eu acho que é muito importante. Eu acho que quando tu fala de quais de fato são os contatos certos, enfim, como que eu posso evoluir, né, a minha empresa de forma externa e interna também. Eu acho que é muito bom vocês terem também tanto o propósito claro, né? Então, vocês são a EJ de quê, primeiramente, só para perguntar. A gente já definiu missão, visão, valores. A gente é a EJ de Química, lá do Departamento de Química Fundamental, DQF. Boa, maravilha. Show de bola.
E aí, pronto, a partir disso que vocês sabem, por exemplo, o mercado que vocês estão, né, claro, e também, como tu falou, tem uma cultura também bem estabelecida, então isso é muito positivo. Eu acho que aí vocês já conseguem traçar, como eu tinha comentado, quais são os stakeholders que vocês querem se aproximar esse ano, por exemplo. Ah, eu quero me aproximar mais da minha, tem a federação, né, como aí vocês já estão se aproximando tanto da reunião aqui, é muito bom. Mas, por exemplo, vamos se dizer, eu quero me aproximar mais da minha instituição de ensino, que é a IES, né? Enfim, a faculdade que vocês estão aí, como tu comentou, enfim, que estão atuando de fato diretamente. Então, por exemplo, se você selecionou esse como um dos stakeholders, você vai entender, de fato, por exemplo, quais são as dores que existem hoje. Será que existe um processo de comunicação claro? Ah, não existe. Então, vamos tentar traçar um plano de ação para isso. E aí você traz também métricas para poder, de fato, entender se aquilo que você quer alcançar, eu quero uma comunicação mais assertiva. Aí você traz métricas voltadas, por exemplo, quando eu faço um processo seletivo, será que a minha instituição de ensino me apoia e, por exemplo, divulga as questões da EJ? Será que a gente tem uma comunicação muito flexível para quando vai fazer, por exemplo, algum evento na EJ de uma divulgação, mas também um apoio da instituição de alguma forma? Então, por exemplo, estou dando vários exemplos aqui, tá? Mas são alguns indicadores que você pode pensar em metrificar para, de fato, você ver com números, como eu tinha falado, se a sua ação, o seu plano de ação, ele está dando certo ou não. Obviamente, tem coisas também que a gente não consegue metrificar, é muito, enfim, de uma análise qualitativa, né, não é quantitativa. Então, também vale a pena vocês analisarem isso, entenderem também se essa comunicação está sendo boa para ambas as partes. Eu dei só um exemplo aqui da IES, mas, por exemplo, clientes ou parceiros também. Então, vocês entenderem de fato o que vocês querem procurar com esse stakeholder. Parceiro, eu quero ter parceiros que possam focar no desenvolvimento das pessoas. Então, aí você tenta olhar qual o eixo que você pode e que é interessante de vocês atacarem, e aí analisar como assim em relação a isso. Então, se você tem um foco de trazer parceiros que desenvolvam pessoas, o que as pessoas precisam de desenvolver? E aí, a partir disso, você consegue ter uma direção, né? Então, você, por exemplo, pesquisa algumas empresas, tenta prospectar e tenta trazer também essa troca, né? Que sempre vai haver. Então, tanto benefício para vocês, mas também benefício para eles. Então, é sempre importante você ter uma direção e é muito bom que você já tenha uma cultura estabelecida para isso. E aí, vocês enxergarem, eu acho que um passo interessante pode ser aquele 2, de enxergar onde vocês estão. Então, quais são as dores que vocês têm enquanto os stakeholders mesmo? Em clientes a gente não está muito bem mapeado diante dos nossos projetos, do nosso mercado. Então, entenda de fato o que está acontecendo, qual é o gargalo que existe, e a partir disso eu acho que vai muito direcionar você a ter um plano de ação, né? Então, se eu sei que isso aqui não está indo bem, preciso melhorar, e entender, né? Então, destrinchar como você vai fazer isso, ter indicadores que tragam para vocês números que de fato vão dizer, a partir de um período, né? Como eu falei, que vocês vão estar executando aquilo bem ou não, e também tentar adaptar, né? Eu acho que assim, como tu falou, não tem uma fórmula mágica clara, mas eu acho que eu começaria por aí. Eu tentava entender como é que está a minha empresa hoje, quais são as dores e o que eu quero focar para esse ano, e a partir disso traçar um plano de ação, sabe? Uhum. Aí já puxando para a próxima pergunta que tu acabaste de comentar, em relação a tipo metodologia que tu falaste, tipo BSC, OKR também, e sobre, por exemplo, empresa de inovação e desenvolvimento, aí tu disse que vocês visualizaram que não era bem não tinha, né, um núcleo específico para isso, aí tipo, tem alto crescimento, alto impacto. Assim, novamente, não existe fórmula mágica, mas em geral, sim, estatisticamente, numa empresa que está no seu primeiro ano, segundo ano, ela, em relação ao sucesso em questões iniciais, para ter um alicerce em si, sabe? Definindo várias dicas e, enfim. Quais os focos que são interessantes nesse... É que eu não entendo muito bem cada tópicozinho, né? Tipo, tem inovação e desenvolvimento, autocrescimento, tipo, tem, no caso, que seja cluster 1, essas coisas, em geral. Boa. Tem até um material, acho que pode ser, depois eu posso ver com o Manu para te enviar, que é manual de clusters. E aí, tipo, cluster 1, por exemplo, tem também as dores lá, que geralmente as Jotas que tem essa maturidade inicial, tem em relação a esses vieses, como você está falando, desenvolvimento, inovação, diversidade, assim vai. Mas aí, beleza, tu pergunta em relação ao que vocês podem focar, né? Vê, enquanto a Jota, tanto que está começando agora, mas eu acho que
quanto qualquer J de qualquer cluster. E eu acho que o essencial é a gente ter uma base bem sólida. Como assim? Existem processos muito claros na sua J em relação a vendas, em relação a pessoas, desenvolvimento, né, em relação à liderança, em relação à estratégia. Existem coisas bem definidas? Como assim coisas bem definidas? Processos rotineiros. Então, por exemplo, o pessoal sabe prospectar? Sabe o que precisa fazer para prospectar? Sabe, por exemplo, definir o que é que eu estou falando agora, né, nesse momento, como que vai traçar os resultados e acompanhar eles. As pessoas entendem, de fato, a gente consegue, enquanto EJ, mapear como as pessoas estão em relação ao engajamento, em relação à performance também, assim vai. Então, acho que nesse começo pode ser interessante, tipo, entender como a gente vai deixar essas coisas bem encaixadas, né? Pode ser que seja um trabalho muito grande, de tipo, pô, eu tenho que entender qual é a melhor forma de eu metrificar o meu time. Então, tipo, pode ser um trabalho de pesquisa, de entender qual a melhor forma que o time também traz, por exemplo, para as lideranças, feedbacks de como eles estão. Mas eu acho que vocês tendo isso bem mapeado, então, no comercial meu time sabe prospectar. Então, se eles sabem um passo a passo, entendem de fato por que estão fazendo aquilo, a partir do momento que vocês, enfim, colocam, por exemplo, isso no documento, deixa isso destrinchado, aí vocês vão rodar e vão tentar melhorar. Então, acho que é de fato, tipo, entender enquanto EJ. E tem um documento muito bom, até que é o Mínimo EJ Viável, que aí traça, de fato, esses pilares, o que é importante de vocês estarem vendo, e a partir disso, vocês consigam entender o que precisa de fato, no início. Definir, deixar realmente um básico, né, trazer uma robustez para depois melhorar, sabe? Então, acho que no comecinho pode ser interessante olhar para esses pontos principais, estratégia, pessoas, que é cultura, né? Enfim, de fato, como tinha comentado antes, comercial, e assim vai, para depois, enfim, vocês poderem melhorar esse processo, sabe? E acho que no começo também, vocês entenderem também vocês, enquanto EJ, né, como tu bem falou, já tem cultura bem definida, então isso é muito positivo até, e definir realmente o que vocês querem alcançar nesse começo, né, objetivo, e aí trazer objetivos que para vocês façam sentido. Pode ser que, eu quero conquistar X pessoas na minha J. E aí você, enfim, traça os planos para isso. E, obviamente, você vai evoluindo a partir desse processo, né? Então, se você tem um processo já bem feito e você sabe como você está desempenhando, você consegue agora entender a execução dele e tentar melhorar, sabe? Eu não sei se ficou muito claro, mas, resumindo, o que eu falaria? Olhar para as áreas da EJ, enfim, o que vocês têm já feito, ver se realmente as coisas estão bem processadas, ou seja, o pessoal consegue fazer, sabe o que é para fazer, então definir esses pontos, e a partir que vocês rodam, vocês vão também entendendo como melhorar. Então até podem ver, por exemplo, trocar bench com outra J para entender como é que eles rodam isso lá, faz sentido para a gente trazer isso para cá, e enfim. Mas eu acho que no começo, assim, pode ser que demore um pouquinho, acho que até enquanto a J, que a PJ era Cluster 3, tem muitos anos aí, mas tipo, a gente também teve que parar para analisar, porque não tinha nenhum processo mapeado. Então, tipo, a gente, enquanto diretoria, eu, quando entrei no ano passado, eu fazia aquilo porque o pessoal antigo fazia, mas não tinha nenhum local documentado. Então, era muito difícil alguém que chegava novo, eu falar o que era para fazer, sabe? Então, é muito bom ter isso traçado, todo mundo entendendo. Quando alguém novo chegar, alguém tipo, pô, vou prospectar agora. Então, já tem um documento aqui que já me ajuda a entender o que eu tenho que fazer, sabe? Então, é muito importante, eu acho, que ter esses processos muito bem mapeados para depois vocês começarem a evoluir também com isso, né? Eu acho que eu daria essa dica assim, sabe? Da hora. A última pergunta era sobre esse termo que tu falasse agora, Bente, né? Em relação a, tipo, o que a outra J tem que muda um pouco, que a gente pode trazer para cá, tal. Tipo, tu falasse, sei lá, uma empresa com 20 membros, sem contar os 4 diretores, que, tipo, fica bastante sobrecarregado nesse sentido. Aí, tipo, perguntar se outras empresas também têm, tipo, presidência, vice-presidência, muda um pouco a estrutura hierárquica, né? Isso, é até para entender, assim, a gente tem essa cultura de bench, né? Quando saiu, ela me falou que ela tá sem luz, né? Acho que ela falou para vocês, né? Aí a internet dela caiu. Mas aí a gente fica mais um tempinho e depois a gente finaliza. Se alguém também quiser comentar alguma coisa. Mas aí te falando, essa estratégia do bench, né? Ela é muito boa porque, tanto assim, quanto federação hoje do time FEGEP, a gente nunca deixou de trocar bench, tá? A gente troca bench com outras federações de outros estados, mas é muito bom. E aí, obviamente, como tu falou, existem as Jotas que, por exemplo, não tem um presidente, tem um CEO.
É um cargo diferente, talvez ele tenha mais escopo do que um presidente, tem uma estrutura diferenciada, mas eu acho que é muito bom também vocês, até assim, enquanto diretoria, eu pude entender outras estruturas, né? E entender de fato o que pode ser importante mudar na minha J, se faz sentido mudar, né? Então, para aquela estrutura lá que, enfim, outra J tenha, ou se, enfim, o que pode ser interessante. Ah, um exemplo que eu posso trazer muito prático. Existem, na FAGEP, por exemplo, tem VPGG, né, que é a Vice-Presidência de Gestão. Em EJ, na minha J, quando eu, enfim, a J que eu vim, a gente tinha área de estratégia e tinha área de gestão. VPGG é meio que essas duas juntas. Existem EJs que têm essa estrutura assim. Então, o que isso me fez entender quando eu fui trocar um bench com uma pessoa que era diretoria de VPGG e não diretoria de estratégia, que era a minha. Boa. Foi muito legal entender como é que eles rodam, porque eles rodam pessoas e estratégias juntos, então faz talvez para eles muito mais sentido, conseguem ter um feeling melhor e conseguem trazer ações. E para mim foi muito importante eu entender que, tipo, pô, eles rodam dessa maneira e tem os resultados bons, então eu posso até, e aí assim, a gente não juntou, né? Estratégia e gente de gestão continuam separados ainda, mas a interface que eu tive com gente de gestão foi muito melhor depois de entender como eles rodam, sabe? Então existem tópicos de, por exemplo, como eu comentei para vocês, porque na minha J também eu lidava com financeiro. Financeiro, por exemplo, a gente quer investir mais nos membros. Mas aí eu, pessoa do financeiro, não vou saber o que as pessoas querem se eu não falar com a pessoa de gente de gestão, que era outro diretor no caso. Então a gente tinha uma interface muito boa, sabe? E estratégia também. A gente traçou planejamento estratégico, a minha área ajudava as outras áreas, né? A desempenhar a sua estratégia, a gente tinha ritos, só que não era só eu que ia trazer esses ritos e, tipo, realmente mostrar para a galera que isso faz sentido. A diretoria de gente de gestão também estava junto comigo. Então, acho que assim, mesmo que, obviamente, são estruturas diferentes, vocês podem ver se é interessante trazer ou não. Se não for, traz insights que vocês podem usar em conjunto, sabe? Uma das mudanças que a gente fez nesse ano, 2023, que hoje, em 2024, já mudou, era que na nossa J a gente tem uma diretoria de negócios. O que era negócios? Era projetos e comercial juntos. Só que em diversas outras EJs, isso era separado. E pra gente foi muito um calo, assim, em 2023. Eu não era diretora dessa área, né? Enfim, era outra pessoa. Porque enquanto, por exemplo, tinha problemas de projetos, a pessoa tem que focar em projetos. Quando tem problemas para comercial, que enfim, a gente tem que sempre estar olhando para metas e a pessoa olhava para comercial. Então, era uma divisão muito... Era um setor muito denso, sabe? E aí, esse ano, a gente falou com o pessoal que foi se eleger, com toda a J também, né, claro, e foi definido que, por exemplo, agora vai ter uma diretoria para soluções e uma diretoria para marketing e vendas. Então, enfim, tipo, foi uma mudança que a gente viu que as outras J estavam fazendo, que fazia sentido e pra gente era muito, não é problemático, mas tipo, era muito difícil ter uma pessoa só para olhar esses dois mundos, vamos dizer assim. Obviamente, tem coisas a ver, né? Mas enfim, eu acho que essa proposta do Bent é muito boa para isso. Você olhar as diferentes estruturas que tem, até que também quem é igual com você, né? Você vê o que a pessoa faz que faz sentido eu trazer, se não faz, se eu posso trazer de outra forma. E mesmo assim, olhar esses outros mundos que têm estruturas diferentes e entender os sites que vocês podem trazer, sabe? Porque eu acho que faz muito sentido também trabalhar talvez mais junto com a área, mesmo que não seja uma só, tem duas pessoas envolvidas, você pode estreitar os laços. Enfim, acho que pode ter insights aí valiosos também. Não sei se eu te respondi, qualquer coisa pode perguntar. Não respondeu perfeitamente, era tudo que eu estava querendo ouvir mesmo. Tá um pouquinho baixo tua voz, mas eu tô conseguindo escutar. Fala aí pra ver. Aí, foi. Era isso mesmo que eu tava querendo ouvir mesmo. Foi muito boa a resposta. Era mais ou menos o que eu tava pensando, inclusive. Boa, Luan. Pronto. No geral é isso. Eu não vou estender muito mais não, mas por hoje tá bom. Valeu Boa. mesmo, Monique. Nada. Se quiser falar comigo depois, assim, tem o meu número, tem um Telegram também, que é esse @aí monifagep. Tranquilo, João. Obrigada pela participação de vocês até o final também, né? Mas assim, se quiser, tem dúvidas ainda, pode mandar para mim, enfim, fico super aberta a poder estar sanando tuas dúvidas. Eu vou falar com as meninas para mandar talvez esses materiais, que é bem legal para vocês terem noção também de, tipo, empresas que, por exemplo... Mandar. Oi? Pode mandar. Boa. Pronto, falo com elas sim, para você estar entendendo as rotas que entraram agora, quais dores que tem, que são mais parecidas com o de vocês, né? E, enfim, entender também essas outras vertentes de desenvolvimento. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado.
Qualquer coisa, dúvida do material, enfim, podem falar comigo também. Vou mandar já para a Manu aqui, acho que é ela que vai mandar, o Ashley que vai mandar para vocês. A gravação também. Enfim, se quiserem também comentar sobre qualquer outra coisa, estou disponível, beleza? Beleza. Mas é isso, gente. Obrigada pela participação. Bom descanso, bom feriado, né? E, enfim, até mais. Tchau, gente. Tchau, Até a tchau. próxima.